brilha nossa luz, a guiar nossas ações, nossos passos, nossas ideias, nossas intuições. Maria Santíssima de Nazaré, com tanta piedade e benevolência, cuida de todos nós, todos os desamparados. E agradecer também a espiritualidade superior que está conosco agora para aprender conosco, ao mesmo tempo que nos inspiram em caminhos melhores, em caminhos de bondade, de caminhos de retidão, do que é certo, do que é belo, do que é justo e do que é verdadeiro. Agradecemos por essa oportunidade bendita de estarmos juntos, encarnados e desencarnados, estudando essa obra tão valiosa, que acrescenta tanto ao nosso conhecimento de nós mesmos, do mundo, da comunidade, do nosso ser interior, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e nossa relação com tudo que há em todo o universo. Com profunda gratidão e amor, agradecemos por essa oportunidade e que a aula seja uma iluminação para todos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriano. Rose, boa noite. Vera Vicentina, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito bem. Como viram, o Adriano fez a nossa prece de abertura. Nós estamos no fim desse capítulo Vida Social. E esse é o penúltimo slide. E aqui ela traz, né, assim, caminhando para a conclusão, episódios, né, de pessoas que muitas vezes abandonaram, né, assim, a vida, digamos, na sociedade, ela chama, né, de acomodada, para atender a necessidades da população, né? Então, tantas vezes, né, assim, foram, eu posso dizer, mensageiros do bem, que, de alguma forma, contribuíram, né, assim, para o bem-estar, assim, do grupo onde eles se inseriram. Mesmo que estejam fora, né, assim, da que ela chama da sociedade acomodada, são pessoas profundamente engajadas na transformação da Terra, assim, sabendo que a nossa atuação ela é sempre local, quase sempre local. Mas, assim, quando você melhora, né, assim, o grupo onde você está inserido, você está contribuindo para uma vida melhor para todos daquele grupo. Lembrando sempre, nós sempre evoluímos em coletividade. Mais uma vez, dando razão para a necessidade, né, de nós estarmos nessa vida social. E esse foi o nosso penúltimo slide que nós estudamos na semana passada. E nesse ponto eu vou pedir, Patrícia, quer ler e comentar? É o nosso último slide desse capítulo. Vou tentar. Jesus, na sua condição de espírito excelso, jamais se insulou, evitando a vida social.
Conforme a circunstância e a ocasião, manteve o relacionamento social com aqueles que lhe acercam ou a quem buscava, desvelando a grandiosa missão do ser inteligente na Terra, emulando ao estado de pureza, de elevação e demonstrando a brevidade do corpo físico, a transitoriedade do mundo orgânico diante da vida espiritual, perene, de onde se vem e para o qual retorna. A vida social, portanto, está íncita no processo de evolução das criaturas, encarnadas ou não, já que ninguém consegue realização espiritual seguindo a sós. Do ponto de vista espiritual, então aqui ela mostra que todas as virtudes que nós tentamos alcançar, ainda o modelo é Jesus. Na vida social não é diferente. Todas as vezes que a gente se vê numa situação em que precisamos estar em harmonia com o nosso grupo social, ou que tentamos alcançar essa harmonia, só o fato de querer estar em harmonia está buscando uma melhoria, né? A gente envelhece. Isso daí é um fato. E quando a gente começa a se dar conta da transitoriedade do nosso corpo físico, se a gente não tiver já introjetado esses valores morais acerca da nossa própria evolução, a gente acaba voltando no apego material, né? no consumismo, no apego a coisas, no apego à matéria. De certa forma, até apego em pessoas, que muitas vezes a gente não tem dificuldade de desapegar, né? Uma pessoa que partiu, outras vezes pode ser até um bichinho de estimação. A gente tem que ter o luto necessário, mas muitas vezes a gente se apega de uma forma, né? A gente quer saber, e o que mais? E o que mais, né? Por que foi tão cedo? Então, aquilo que parece injusto, muitas vezes é a nossa própria lição para evoluir. Eu acho que é isso que eu posso contribuir com essa parte, Eduardo. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Ela, mais uma vez, né, ela faz a referência a Nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, talvez assim, fazendo certas lembranças, ele nunca fugiu, né, do contato social. Ele procurou ensinar no templo em Jerusalém, ele procurou ensinar na família, né, assim, particularmente ele inaugura, né, assim, a primeira lição do culto do Evangelho no lar, na casa da sogra de Simão. Importante lembrar que ele também não fugia das tricas farisaicas, ele não fugia das, às vezes, disputas que os fariseus provocavam até para que ele pudesse fazer a contribuição dele também para aqueles espíritos. Muito relevante a lembrança de que ele poderia ter, talvez, apresentado sozinho as lições do Evangelho. Porém, ele chama aqueles 12 espíritos iniciais
para que eles também contribuíssem na seara bendita em que eles morejariam, né, assim, através dos séculos, relembrando as lições que ele havia ensinado. Então, a importância desse convívio social, ele deixou impressa exatamente nessa teia, né, assim, de exemplos que a gente está tentando trazer aqui, em que ele não foge ao contato. Como a gente viu, ele tinha os momentos de isolamento, na meditação e na prece, mas ele sempre voltava ao contato com discípulos, com as outras pessoas necessitadas da orientação dele, e ele nunca se negou. Então, assim, nesse aspecto, né, ele traz, né, assim, a relevância da vida social. Importante, ele sempre ensinou: meu reino não é deste mundo. O reino de Deus está em vós, significando que nós podemos sim fazer a construção de todo o edifício de um novo mundo, mas a construção começa sempre dentro de nós, né? O reino de Deus está em vós. Para a gente lembrar, né, assim, o quanto que ele deu significado, assim, para a vida social. Beleza. E com isso, nós encerramos esse capítulo. E nós já vamos dar início ao próximo. Imagino que vocês estejam vendo, né, a capa do arquivo. Certo? Sim. A capa antiga do livro, a capa mais moderna, a nossa sempre modesta, mas honesta homenagem à autora e ao médium. E aí, Adriano, você vai ter um desafio. O que essa figura te fala? Bom, é um campo de lírios, né? Bem bonito, que nasceu ou foi plantado, né? Perto de uma região de cerrado, mais árida, tem menos vida nas montanhas e ao redor. E esse lírio, fazendo essa beleza desse mar branco, né? A paisagem fica totalmente pintada, diferente da que está no entorno, né? De mais escassez, de mais secura. E ela provavelmente, esse campo de lírios, está significando a extensão do amor, né? Então, onde o amor é plantado, onde ele nasce, ele vai se espalhando toda a beleza ao seu redor. Como o Eduardo sempre nos lembra, na lição de Joana de Ângeles, a vida floresce ao redor
dos passos de quem ama. Essa é a leitura singela que eu faço da imagem da Priya. Não vou adicionar absolutamente nada. É isso aí. A lembrança, para mim, né, dessa figura é a última frase, né? Assim, a vida floresce em torno dos passos daquele que ama. E quando você ama, você transforma, né, o entorno. O Bárbara mencionou, né, assim, quando você manuseia, né, as flores, sempre fica o perfume delas nas próprias mãos. De certa forma, né, é o significado de que você é inevitável que você receba algo de volta quando você semeia esperança, quando você semeia a amorosidade. Sempre, né, o ideal é de que o nosso comportamento não busque, né, esse retorno. Mas, como eu disse, é inevitável que isso aconteça numa questão de tempo. É assim, mais uma vez, né, assim, alguns frutos florescem na ação do tempo. Dizem, né, assim, que a bolota do carvalho demora 100 anos para brotar, mas, né, uma árvore imensa, super frondosa, para a gente pensar, né, assim, que muitas vezes nós estamos semeando para uma colheita futura, significando que muitas vezes nós não recebemos nessa vida a vibração de retorno, mas nós sempre alcançamos o estado de satisfação íntima por essa amorosidade que nós estejamos trabalhando para exercitar em nós mesmos. Isso também é inevitável. E isso não depende de ninguém, a não ser de nós mesmos. Muito bom, Adriano. Vamos prosseguir aqui. No preâmbulo, Bárbara, quer trabalhar? Preâmbulo. Inegavelmente, as dores se avolumam na terra, ameaçadoras. As guerras não silenciam seus canhões, nem diminuem a crueldade das suas batalhas. Repetem-se os genocídios, que pareciam extintos, e os dramas individuais, como coletivos, aparvalham mesmo as pessoas que se consideram frias e indiferentes. Sucede que o sofrimento a todos alcança, sem exceção, convidando ao burilamento e à vitória sobre as imperfeições morais. Bom, eu acredito que esse trecho esteja explicando que o sofrimento é inerente ao ser humano e que isso já vem de tempos e que vai continuar, infelizmente, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, né? E que mesmo as pessoas que se consideram mais indiferentes ao que acontece, talvez até mesmo as pessoas que provocam o mal, que podemos considerar elas como pessoas frias, ainda assim elas também estão sentindo a dor, né, de alguma forma, mesmo que a gente não entenda. Eu acredito que é isso. Obrigado, Bárbara. É isso aí, né? Assim, dá até a impressão que ela está falando para os nossos dias de hoje. A grande questão, né, assim, que nós somos afetados, né, assim, porque nós estamos num ambiente que a dor do outro nos afeta. É impossível não afetar. Mas
nós podemos sim, nesse cultivo, né, do ambiente de amorosidade, melhorar ainda que localmente, né, o ambiente onde nós estamos. Quando nós fazemos isso, nós lentamente vamos, mais uma vez, transformando, né, assim, o nosso redor. Muito bem, vamos prosseguir. Carlos, eu vi que você entrou agora há pouco, você quer tentar? Vamos sim, Edu. Eu não vi quase nada, mas vamos lá. Mas eu vi que o tema é bem propício para o momento. Vamos lá. Tudo isso, porém, foi amorosamente anunciado por Jesus, que não ignorava o primitivismo da criatura humana, nela predominando por largo período. Agora cumpre, ao se confirmarem as suas profecias, sejam encetada uma revisão de conceitos morais e de comportamentos, que modifiquem as estruturas carcomidas do passado e reconstruam os indivíduos e a sociedade. Nesse cometimento, o esforço pessoal é indispensável, auxiliado pela combustível da oração, que eleva o ser e vincula a Deus de quem precede. Tudo bem. Eu acho que esse texto de agora, Edu, é aquela coisa que a mudança no mundo não vai começar com a vinda de um novo Jesus ou algum líder que vai transformar, separar os bons e os maus. A melhoria do mundo começa em nós mesmos. Que a gente se melhorando, melhora quem está ao nosso lado. Com quem está ao nosso lado, melhoramos nossa família. Juntos podemos melhorar a vizinhança. Que juntos com a vizinhança podemos melhorar a rua. E assim vai no bairro, na cidade. Então, ou seja, todos aqui encarnados têm o mesmo objetivo: melhorar-se. Todos precisam sair dos seus defeitos, seus vícios, seus primitivismos e se autossuperarem. Tem muitos que estão conscientes para isso. Tem outros tantos que não ainda despertaram para tal. Mas essa é a mudança que vai acontecer no mundo, onde todos tiverem a consciência da necessidade de se autoconhecerem e se melhorarem. E isso tem aumentado nos últimos tempos. Antigamente, era uma crença cega numa facção, num braço. Quantas calamidades foram feitas em nome de Jesus e Deus? Vide, historicamente, as cruzadas, ou até mesmo no lado muçulmano, quantas atrocidades foram feitas em nome de Allah, que é Deus. Então, não é isso que o Deus que a gente conhece, o Deus que a gente entende, não quer que seja morto ninguém em nome dele. Quer, como diz aqui as profecias de Jesus, é que a transformação do homem começa pelo coração. Ele já dizia isso desde que era uma criança. Então, é essa transformação que a gente deve se preocupar. Calamidades. Está chovendo agora, a gente teve as calamidades da chuva lá em Juiz de Fora. Outras calamidades de chuva já aconteceram em Petrópolis, em Ilha Grande, em Barra do Saí, em Ilhabela, em Ubatuba. Infelizmente, nessa região nossa, região sudeste, em algum lugar vai chover muito mais do que o normal. Infelizmente, tragédias acontecerão. Não é castigo. É eventos naturais que acontecem em todo lugar, assim como tem a nevasca nos países do norte, assim como tem a seca nos países, nas regiões áridas, as chuvas também em outros países. Mas o que muda
é a atitude de quem é afetado. A atitude de quem está ao redor e pode muito auxiliar. E, Edu, eu acho que é isso, Edu. Estou bem cansado hoje, mas eu acho que o sumário era basicamente isso, resumo, mas fica à vontade para complementar. Por favor. E tá super bem, né? Assim, porque, assim, talvez, né, somando a leitura, né, que Bárbara fez com a sua, eu diria assim, essas atrocidades, né, assim, que nós ainda vemos, elas vão passar, né? O comportamento agressivo dos tiranos, dos ditadores, eles não vão ser mais aceitos, porque a média, né, a grande massa dos espíritos encarnados, pouco a pouco, vamos fazer esse progresso, como você destacou, né, que nasce dentro de nós, e nós não começaremos, não aceitaremos mais, né, um comportamento pervertido, né, assim como nós estamos vendo, né, assim, de nações avançando sobre outras nações. É evidente, né, assim, que nós só podemos deplorar essa atitude, mas não podemos deixar de ter esperança nesse planeta melhor e trabalhar por ele, né? Assim, não é simplesmente esperar, né, que o vizinho desperte para essa realidade, né? Você destacou, essa modificação nasce dentro de nós. E nós temos que adotar uma postura ativa, amando sempre e esperando a função do tempo para que essa transformação alcance todos. E é isso aí. Vamos lá. Daniel. Vamos lá. Fala-nos o Evangelho do Senhor, que nos futuros dias, por ele previstos, a dor ganharia dimensões inimagináveis, arrastando multidões ao abismo, ao desespero, fazendo que o delírio e o desequilíbrio aturdissem a humanidade. Na simbologia profética, ele categorizou as horas terríveis, vestindo-as de alegorias. Vivemos hoje esses dias prometidos, sem nenhum retoque nem disfarce. Anunciam-se as horas graves da transformação dos homens, da mudança vibratória do planeta. Acho que no primeiro parágrafo, né, lembra que, acho que, se eu não estou enganado, né, segundo o Evangelho, Jesus já havia anunciado períodos difíceis para a humanidade, né? Ela fala de momentos em que o sofrimento e o desequilíbrio moral, eles se intensificariam, né, de certa maneira. Então, talvez o ponto central é os períodos de crise, eles fazem parte do processo de evolução da humanidade, né, que é um pouco do que o preâmbulo trouxe, né. Talvez um pouco mais aprofundado nesse primeiro trecho, quando os valores acabam se enfraquecendo, né, surgem situações de sofrimento coletivo, né, violência, desespero, conflito, desequilíbrios emocionais, né, e talvez, no meu entendimento, esses momentos refletem o estado moral da sociedade como um todo, né, no coletivo, né, então, é isso, né, exemplos práticos, crises sociais, guerras, né, como a gente está vendo, desigualdade, e esses conflitos é uma forma de mostrar como esse desajuste moral, né, pode gerar sofrimento em largas escalas, né. Então, um pouco do que
a ideia de que esse faz parte do processo, né, da evolução. E partindo do segundo parágrafo, acho que o que ela quis dizer com a simbologia profética, se eu não estou enganado, né, mais uma vez, está explicando que muitas das previsões de Jesus foram apresentadas em forma simbólica ou alegórica, né, como ela colocou, né, então, essas imagens simbólicas, assim, servem para representar momentos de transformação, né, que pode acontecer na humanidade, né, então, não deve ser visto apenas de forma literal, né, mas como um alerta mesmo sobre essas crises morais e espirituais, talvez, né, então, não consigo me recordar mas acredito que se formos buscar em alguns trechos do Evangelho, provavelmente utiliza imagens fortes, né, para despertar, de certa maneira, uma reflexão, uma consciência, né, então, é um pouco dessa representação, né, uma forma simbólica, né, ou alegórica, como ela mesma colocou. Partindo do terceiro parágrafo, né, é engraçado que todos esses trechos, desde o preâmbulo, eu não sei quando exatamente o livro foi escrito, mas ele se encaixa nos dias atuais, né, e provavelmente se a gente fizer o estudo daqui 5, 6, 10 anos, também vão ser bem semelhantes, né, isso que é o mais curioso, né, e no terceiro parágrafo é um pouco disso, né, acho que é a afirmação novamente que a humanidade está vivendo um período de grande transformação, né, por todas essas mudanças e o que está acontecendo. Então, mais uma vez, um pouco aprofundando, né, nesse trecho, porque as dificuldades, né, as crises que surgem, elas podem ser entendidas como parte de um processo de transição, né, e momentos assim, né, se a gente for pegar até na história atrás, muitas vezes antecedem grandes transformações, né, grandes mudanças, né, como um todo, mudanças sociais, tecnológicas, né, até culturais mesmo, né, mostrando que a humanidade está atravessando um período de redefinição, né, vamos dizer assim. E no quarto parágrafo e último, né, não chega a ser uma conclusão, né, mas talvez um apontamento, né, para uma mudança talvez mais profunda, né, que é essa transformação do todo, né, então, esse processo ele exige mudanças de atitude, né, revisão de valores e maior consciência espiritual, né, então, como dito anterior, né, a transformação do planeta, de todo, né, depende da transformação das pessoas, né, como citado pelo Carlos, né, reforçado pelo Edu, a mudança coletiva, ela começa com o esforço pessoal, né, então, acho que é uma ligação até do slide anterior, e, mais uma vez, né, pequenas mudanças individuais, como a gente também viu nos estudos aqui, mais empatia, mais responsabilidade, consciência, né, que a gente consegue através convivendo com os outros, né, pode contribuir para essa mudança, para mudanças maiores na sociedade, né. Acho que é isso, Edu, assim, senti um pouco de dificuldade para entender esse slide, mas é isso que eu consegui entender. Obrigado, Daniel. Mesmo você dizendo que teve dificuldade, a meu ver, você está bem perto, né? Eu queria fazer algumas lembranças, né, assim, um pouco na contramão, né, assim, do que Joana está se recordando aqui, mas uma das promessas de Jesus, né, assim, eu vou relembrar para vocês, que ele dizia: se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu pedirei ao Pai que vos mande o Paráclito, o Consolador prometido, que vos repetirá tudo o que eu ensinei e adicionará o que eu não pude. E, a meu ver, repetindo Kardec, né, que ele usa esse trecho
no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que justamente se chama O Consolador Prometido, o título do capítulo, para dizer, né, assim, que o Espírito da Verdade, que é Jesus, né, que coordena, né, assim, a chegada da doutrina espírita para o mundo. E é interessante, ele fala que o Espírito da Verdade ficaria conosco até o fim dos tempos. Porque os espíritos, eles estão junto a nós. E quando, porventura, nós esquecemos, né, de os ensinamentos, eles vêm nos recordar, vêm nos sacudir, né, assim, para que nós despertemos, né, assim. Então, tanto quanto nós vivemos dias de angústia, mas também nós temos esses momentos de esperança que nos apontam para dias melhores. Jesus falava, né, da Jerusalém arrasada, onde não sobraria pedra sobre pedra. E realmente, né, assim, no ano 70, na invasão que Tito organizou, Jerusalém seria arrasada. O templo de Salomão, o templo de Jerusalém, foi reduzida a monturos. Já antevendo, né, assim, aqueles dias difíceis que nós teríamos. E ele previu, né, esse choro que assolaria toda a terra. E é o que nós estamos vivendo. Se nós vivemos esses dias de esperança da transformação do mundo através dos corações dos homens se transformando, né, no planeta de regeneração, espíritos renitentes estão tendo as suas últimas oportunidades reencarnando junto à massa que já não aceita, apesar de estarmos todos aturdidos com os eventos que estão tomando conta, mas já não aceitamos, né, assim, um comportamento belicoso, como se apresenta que nós estamos vendo nos jornais. Não é contraditório, né, assim, o que está acontecendo. Se nós abarcarmos, né, assim, uma visão mais completa da própria Terra, nós temos, né, assim, exemplos crescentes de atendimento à miséria alheia, países auxiliando outros países em condições mais difíceis. A aceitação do pensamento diferente do outro. Então, mais e mais, né, assim, a gente viu recentemente, né, assim, episódios de racismo não sendo tolerados mais, né? Então, são situações que nos dão esperança, são sinais, né, assim, de que essa transformação humana ela está acontecendo. Assim, e a gente precisa estar, como eu disse agora há pouco, ativamente trabalhando para que essa transformação se alastre. Então, nós temos que guardar, né, esses ensinos de Jesus e trabalhar
ativamente, né, assim, nesse processo de transformação, divulgando o Evangelho. Certamente trabalhando para que eu vou dizer, o perfume do Evangelho inunde, né, o nosso interior. Sempre, como o Carlos destacou, né, começando dentro de nós. Muito bem, vamos lá. Lena. Vamos lá. Boa noite a todos. Advertência de amor. Ninguém se engane ou engane a outrem. Clareados pela razão da fé espírita, tenhamos a lucidez do discernimento, a perseverança da convicção e a coragem de porfiar fiéis até o fim. O martirológio prossegue atual, o circo aumentou as suas dimensões. O suplício variou de forma, porém, os testemunhos à verdade e ao progresso são os mesmos. Vamos lá. No primeiro, ninguém se engane ou engane a outrem, né? Clareados pela razão da fé espírita, tenhamos a lucidez do discernimento, a perseverança da convicção e a coragem de porfiar fiéis até o fim. Porfiar seria? Tá. Aliciar, juntar. Porfiar significa trabalhar, né? Assim, eu falei lutar, né? Assim, é você trabalhar arduamente, porfiar. Uhum. Bom, então, ali ela dá um direto recado para os espíritas, né? Clareados pela razão da fé espírita. Por quê? Porque nós temos, assim, algo a mais, né? A consolação, a certeza da imortalidade da alma, da reencarnação, das oportunidades, de que todo mundo vai chegar a ser um espírito perfeito. Então, a gente tem essas informações, por isso ela dá, eu acho, né, no meu entendimento, esse recado diretamente para nós, né? Para que tenhamos a lucidez do discernimento, a perseverança da convicção e a coragem de porfiar fiéis até o fim. Então, é necessário a gente dar o testemunho do nosso conhecimento, procurar vivenciar essas lições que a gente recebe, né? E quando convidado a dizer qual a sua religião, não arredar o pé e ter o orgulho, a coragem e a alegria de dizer eu sou espírita. Mas qual é a diferença? A diferença é essa é aquela, né? Então, você dando esse testemunho, muitas pessoas vão querer, até por curiosidade, saber, né? O que é que te faz diferente? Dia desse eu estava vendo o comercial do filme do André Luiz, que vai ser lançado no cinema, e aquele ator Gabus Mendes, eu esqueci o primeiro nome, porque tem o Tato e tem o outro, né? Cássio e Tato, Daí ele estava falando que quando as pessoas se dizem espírita, né, ele falou, nossa, quando as pessoas, algum amigo meu se diz espírita, nossa, eu tenho o maior respeito pelos espíritas, quando alguém diz que é espírita, né?
Eu achei interessante, não sei se você viu aquela entrevista. Tem até o link, está no grupo do Seara. Eu achei engraçadinho o jeitinho dele falar. Então, eu acho que é isso aí. A gente não pode ficar com vergonha, com receio de dizer, porque enquanto a gente tiver esse preconceito, como que as pessoas vão encarar nossa fé, né? É uma coisa natural e com muita alegria que a gente deve dizer e testemunhar nossa fé. Vamos lá, o martirológio prossegue atual. Aí deve ser o martírio, né? Sim. O circo aumentou as suas dimensões, acho que ela quis dizer ali do circo onde as pessoas eram levadas, né, para o martírio, para dar o testemunho até a morte, né, e o suplício variou de forma, porém os testemunhos à verdade e ao progresso são os mesmos. Então, pode ser que a gente estava lá atrás, ou acho meio difícil da gente estar dando testemunho naquela época lá. Eu, por exemplo, é bem difícil, viu? Capaz de estar lá fazendo umas coisas mais feias. Mas as tentações estão aí, né? A sociedade tem uns conceitos hoje em dia que vai totalmente o contrário das lições do Evangelho, né? Então, é preciso nadar contra a maré e se mostrar diferente, mostrar os valores, né? Que a gente recebe, procurar vivenciar esses valores e não se deixar levar, né? Não deixar a vida me levar, se deixar pelo turbilhão. E eu acho que é isso que ela quis dizer, né? Os testemunhos à verdade e ao progresso são os mesmos. Então, o que é testemunho nosso? É procurar amar o próximo como a si mesmo, ser indulgente, na hora da oração do Pai Nosso, a gente pensar cada palavra para nós mesmos, será que a gente está cumprindo aquilo lá? É pensar em cada palavra do Pai Nosso e procurar fazer aquilo lá, né? Fazer, porque se a gente progredir, né? É claro que as pessoas que estão ao nosso redor vão ser influenciados também. Mas nem sempre eu vou conseguir dar esse testemunho bom. Mas eu tenho que estar tentando. Hoje um pouquinho mais do que ontem, né? É isso, Eduardo. Você pode complementar bem melhor. Muito obrigada. Como sempre, eu vejo que você tem um excelente discernimento na leitura, Helena. Fala, Patrícia. Eu gostei muito do que a Helena falou e me lembrou uma conversa que eu tive com uma amiga anos atrás, que ela é evangélica e a gente vendo preconceito na nossa frente, ela me falou algo muito bacana, que ela falou assim, Jesus não nasceu cristão, ele nasceu judeu. E Moisés não nasceu judeu, né? Todas as pessoas sofrem por transformações, nós também. Evolução social vai acontecendo aos poucos, então, nosso preconceito é a primeira barreira contra a evolução, né? E uma coisa que a Helena falou no meio me lembrou que a gente tem ânsia de ser compreendido, de ser amado, todos nós. Isso que leva a gente tentar consumir igual aos outros, só que a gente não consome só bens materiais, a gente consome comportamento social para ser aceito num grupo. Então, não deixa de ser uma continuação do capítulo anterior, porque o Espiritismo, o que ele vai oferecer? Ele vai oferecer um norte. Você vai
alcançar valores morais que fazem com que você tenha mais fé, mais paciência e consiga lidar com essas transformações diárias, mesmo com violência ao redor, mesmo que exista algo agressivo, algo intestino, como ódio, vingança sendo trabalhado ao seu redor, você vai ser capaz de, com aquele conhecimento, retornar a sua paciência, retornar a sua fé e tentar responder a uma resposta mais racional àquela questão. Eu acho que essa que é a advertência de amor, pelo que Helena falou, a leitura dela que me inspirou. Obrigado, Patrícia. Bárbara? Ô, Edu, eu tenho, não sei se tem uma dúvida, mas um comentário. O Espiritismo não é considerado uma religião, mas sim uma doutrina. Porém, muitas pessoas, né, vão considerar religião pelo fato de ter determinados atributos que consideram como uma religião. O que o Espiritismo fala sobre o Espiritismo? É uma religião ou é uma doutrina? Então, Por exemplo, quando alguém me pergunta qual é a minha religião, eu falo que eu não tenho, eu falo que eu sou cristã, que eu sigo a Cristo e que eu frequento o Espiritismo, que eu acredito no Espiritismo, que é uma doutrina, mas eu não falo que eu sou espírita no caso de religião, como se fosse uma religião. Eu sou católica, sou evangélica. Certo. Eu consigo compreender, né, assim, a sua posição, mas Lena não deixa de ter razão, né, assim, porque a doutrina espírita ela tem um lado moral, né, que Kardec dá um destaque enorme exatamente no terceiro livro, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, até para que a gente consiga se comunicar, né, assim, entendendo o que as pessoas vejam como religião, se me perguntam qual a sua religião, eu digo, sou espírita. E entendendo bem as ressalvas, né, que você fez, que a doutrina não tem somente, né, uma feição religiosa. Ela tem também, né, uma feição religiosa, que é, vamos dizer, esse convite, né, assim, à transformação moral. Lena deu destaque, e é função da religião, né? Eu queria pensar só um pouquinho com vocês que a religião ela faz esse convite, né, assim, para que a gente pense algo mais, não se repita, né? Eu vou repetir, eu sei disso, é esse convite, né, assim, à evolução espiritual, que esse lado moral, ou como quiserem, o lado religioso, traz. Então, né, assim, como isso é o objetivo da doutrina espírita, a transformação moral do mundo, começando no ser humano, no indivíduo, então, me repetindo, sem dúvida, se me perguntam qual religião, sou espírita. Mesmo que eu dê razão para, como eu disse, para a ressalva que você fez. Fazendo um comentário, né, assim, a que Lena leu e trouxe, né, a visão dela, eu queria, assim, fazer uma visão bastante concreta, né, assim, da proposta da doutrina espírita, que como vocês sabem, né, assim, inclusive uma das questões que a gente está trabalhando nesse capítulo, quando você ama, você transforma o entorno,
onde você se localiza e então essa transformação ela vai se tornando mais e mais abrangente, né? Ela, como a gente viu no outro capítulo, ela tem uma feição coletiva e ela vai se tornando, né, assim, eu usei a expressão, né, uma teia. A grande questão é que, muitas vezes, nós desencarnamos, como ela falou, porfiamos fiéis até o fim, desencarnamos e voltamos, muitas vezes, em grupos sociais bastante semelhantes ao que nós frequentávamos na existência passada. E é por isso que eu falei, quando a gente estava falando, né, assim, você sempre recebe de volta o que você planta. Então, uma das coisas mais simples que a doutrina me ensina é que quando você vem colher de volta o mesmo ambiente que você semeou. Então, não se trata somente em ter fé, né? Assim, acreditar, ter a confiança que a sua atitude semeia um mundo melhor. É mais do que isso. Você tem que ter a certeza de que você volta e vem colher, né, o fruto da semeadura que você fez. Né? Então, assim, isso a doutrina espírita me ensina. Acontece que quando você tem ela fala algumas palavrinhas, convicção, quando você persevera, quando você porfia até o fim, não é só que você se transforma, você semeia e volta para o mesmo ambiente. Você colhe o que você planta. Então, assim, essa é simplesmente mais uma razão, aliás, muito sólida, para você prosseguir semeando. Acho que, Lena, a única coisa a mais que eu queria dizer, né, assim, nós temos uma razão quase que egoísta, não sei se todo mundo percebeu, que é assim, você semeia e você colhe. Trabalhando sem descanso, como ela diz aí, fiel até o fim. E também não tem dúvida, né? Assim, ela fala de um jeito, né? O circo aumentou as suas dimensões. Isso significa, bem simplesmente, alô? Oi. Voltou, tinha travado. Estava travando, Eduardo. Você falou, o circo aumentou suas dimensões e travou. Então, fui falar, né? O que estava proibido. Obrigado. E que significa, assim, as dificuldades, porque nos tempos do cristianismo primitivo, os cristãos eram arrastados, né, à arena romana, aos circos, ao Coliseu, só para a gente lembrar. E agora nós vivemos, né, assim, num grande circo, né, assim, onde nós temos dificuldades, onde nós enfrentamos, né, assim, desafios e são coerentes, né, assim, com a realidade
que nós estamos vivendo. Nós ainda temos, né, assim, dificuldades não vencidas. E por isso ela destaca, né, assim, a necessidade de nós trabalharmos fiéis até o fim. Beleza? Vamos prosseguir. Rose. Oi, Eduardo. Pode ler. Advertência de amor. Cultiva a paciência, mantendo alto e nobre o ideal da fé espírita. Não reajas pelo hábito de reagires. Age pela consciência do equilíbrio. Não pode ser confundido com aqueles que perderam a fé e desconhecem o reino de Deus e se utilizam dos mesmos mecanismos vis para a sobrevivência inglória no corpo e os triunfos mentirosos da ilusão. A consciência de fé proporciona a harmonia da paz e nela a felicidade real. Convidado ao debate injusto, ao duelo nas disputas inglórias do corpo, renuncia à presunção de ser simples como as aves dos céus, os lírios do campo, confiante em Deus. Bem, eu vi esse texto como, de fato, o título, né? Uma advertência de amor. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E a orientação que Joana nos dá é o cultivo da paciência, né? Porque se a gente cultivar a paciência, tendo paciência, nós acabamos vivendo em equilíbrio. E ela fala também da fé. Então, se eu tenho paciência e tenho fé, eu vou olhar tudo que aparecer ao meu redor, à minha frente, de forma diferente. E também vem o conselho de não reagir, não ter o hábito de reagir, na verdade, né? Aí eu volto a falar, com a paciência, com o equilíbrio e a fé, nós conseguimos perceber muitas coisas que acontecem, saber lidar com obstáculos ou situações indevidas de uma forma que nós vencemos essas situações, no meu ver. Então, não pode também ter a confusão, como ela fala, né? Não podeis ser confundido com aqueles que perderam a fé. Porque dependendo do jeito que a gente reagir, mesmo tendo fé, a nossa reação é que vai nos definir. Eu posso ter fé, mas dependendo da resposta que eu dou, podem me confundir com uma pessoa que é incrédula. Agora, nós também temos que ter, como ela diz, a consciência de fé, para que a gente tenha uma harmonia e tenha uma felicidade real. Agora, o que eu penso nessa vida, nós temos que prestar muita atenção, porque, infelizmente, hoje, existem situações que aparecem ao nosso redor com uma certa aparência. E se a gente não estiver atento, mesmo que paciente, equilibrado, com fé, nós não nos damos conta que determinadas situações podem vir nos prejudicar. Então, acho que a gente tem que estar bem atento.
E daí, finalmente, ela fala, né, do convite ao debate injusto, ao duelo, às disputas. Então, o que eu vejo nesse ponto aí é que, dependendo de como eu me colocar numa situação que possa parecer, eu posso até me meter em confusões. Então, acho que a gente tem que primar, como sempre o Eduardo fala para nós, né, pela moral, ter a paciência, ser equilibrado para poder nos livrar de certas situações indevidas e até mesmo conseguir enxergar essas situações indevidas, porque às vezes a situação chega à nossa frente com outra cara e a gente nem percebe que aquilo ali possa vir nos prejudicar. E não só a nós, como outras pessoas ao entorno também. Então, que a gente faça, numa situação dessa, uma advertência de amor. Porque com a paciência, com o equilíbrio, com a fé e o amor, nós vamos conseguir contornar e colocar a situação para seguir no rumo da moral e da forma devida. Seria esse o meu comentário, Ivan. Obrigada. Obrigado, Rose. Ainda, eu vou dizer assim, concordando, né, assim, com o que você trouxe, mas eu queria fazer certos destaques, né, assim, que assim, muito bem. Nós estamos ou somos esclarecidos pela fé espírita. Isso é verdade. O exercício que a gente faz aqui toda quinta-feira, né, é de pensar e entender melhor, né, assim, propostas que a doutrina espírita faz, muitas vezes, até com esse slide aqui atrás, repetindo certos conceitos de Jesus. Mas a grande questão, né, assim, e ela fala sobre isso aqui, particularmente, né, assim, no segundo, no terceiro, no último parágrafo, que é assim: nós que já temos algum equilíbrio, não podemos nos permitir, ela fala, né, no segundo parágrafo, reagir, né, que significa assim, ó, nós podemos ser atacados, claro, ainda que na melhor das nossas intenções, se o outro não entende, né, nossos objetivos, principalmente se o outro não concorda com os nossos objetivos, o outro pode nos atacar. E isso faz parte. Porém, o que eu não posso fazer é descer ao mesmo nível vibratório desse que me ataca. Não vou ceder. Vou me manter em equilíbrio. Se o ataque do outro diz respeito a uma, sabe lá, disputa de lugar, disputa de poder, disputa de evidência, eu não preciso. Basta que eu prossiga porfiando, fiel até o fim, né, na leitura que Lena acabou de fazer. Então, é assim, que a gente resista
a essas armadilhas que vão ser armadas. E, repetindo Jesus, somente lobo caem em armadilhas para lobos. Nós só cedemos à tentação de cair nessa armadilha se, como o nome fala, se nós temos essa tentação dentro de nós. E ela faz a lembrança muito simples de Jesus no final do Sermão da Montanha. Olhai os lírios do campo. É que a gente seja simples como os lírios do campo. Faz sentido? Não preciso de evidência. O simples fato de nós estarmos trabalhando, porfiando, com fidelidade, isso nos basta. E eu prossigo trabalhando. E quando eu falo eu, eu estou dizendo cada um de nós. Isso é relevante. É assim, porque a gente, se o outro me ataca, eu vou guardar mágoa? Não, a mágoa me faz mal. Se o outro me agride, eu vou reagir com agressão? Eu não posso cair no mesmo patamar dele. Por que eu vou reagir com outra agressão? Não, eu não estou no mesmo nível. Eu estou em outro nível, até meio vaidoso, né? Assim, estou em outro nível, né? Assim, nem me tocas. Mas é importante, né? Assim, que a gente raciocine, né? Assim, não reagir pelo hábito de reagir. Quando você faz isso, você vai conquistando o controle emocional que nós precisamos. Então, assim, na medida que eu conquisto essa situação, eu passo a entender o que seja essa felicidade real, é relevante. A sua felicidade está em jogo. Beleza, Rose? É isso mesmo? É isso mesmo, Eduardo. Obrigada pelo complemento, viu? Mas bom, meu está escrito lá, né? Mas eu acho que nós todos estávamos juntos contigo ali na leitura. Beleza. Retomando. Adriano, quer tentar? Vamos lá. Nenhum tesouro que se equipare ao bem-estar da consciência reta e pacificada e harmonia com os decretos divinos. Vou reler. Nenhum tesouro que se equipare ao bem-estar da consciência reta e pacificada em harmonia com os decretos divinos. Amando bem no lar, nos grupos sociais de trabalho e religioso e na comunidade, o cristão é uma carta viva de Jesus. Nela deve estar presente o código que foi apresentado na montanha, como diretriz de equilíbrio para os outros, a exteriorizar-se de si próprio. Não te permitas contaminar pelo bafio pestilento da loucura que a todos atinge. Vitimado, banha-te na água lustral do Evangelho. Retempera o ânimo, recompõe a atividade, volta à paz. Vale o esforço a fim de que não fiques na retaguarda, com os elos escravizando, retendo-te na imposição, para um retorno amargurado. Então, Joana, vim dar mais uma vez um destaque, né, em a gente ter a nossa consciência reta e pacificada, em consonância, né, em harmonia
com os mandamentos que nós temos e com as orientações que os espíritos relegaram a nós através de Kardec e através de tantos outros médios e tantas outras obras, e ela fala como isso é um bem-estar, e que nenhum tesouro se equipara a esse bem-estar, de você ter uma consciência tranquila, reta e pacificada. Até na oração inicial, eu falei sobre esse caminho reto também. Porque quando a gente vai crescendo, evoluindo, a gente vai discernindo melhor o que é certo do que é errado. Ou do que aquilo que está mais certo daquilo que está menos errado. A gente vai ter um discernimento melhor. Isso é maturidade. E a partir do momento que a gente conquista a capacidade de agir, mesmo quando provocados, e não apenas reagir, nós vamos ficando em paz com a nossa consciência. E a gente se permite refletir. Reflita o argumento de todos que estão ao nosso redor, que às vezes podem discordar de nós, mas reflita. A discordância dos outros ao nosso redor é um convite para que a gente mesmo reflita se a gente está correto no nosso sentir e no nosso pensar. E podemos nos surpreender equivocados. E não há desonra alguma em se reconhecer equivocado e procurar reparar. Voltar para o caminho reto e para a trilha que foi feita na nossa programação reencarnatória e ficar em harmonia com o seu interior, com a sua consciência, que é onde estão escritas as leis de Deus. Essa consciência que nos julga o tempo todo. Mas não nos julga para que nós sejamos judiados por nós mesmos, mas sim nos julga para que nós possamos repensar, reavaliar, analisar com calma. Principalmente pensamentos círculo-peripatéticos, né? Aqueles que a gente fica assaltando nossa mente a todo momento. Então é muito bom poder parar, fazer uma oração, fazer uma meditação, ler uma obra edificante, conversar com um amigo que sempre tem uma palavra de paz e de ânimo e de verdade e do que é belo para você, para te encorajar nesse caminho de retidão. E aí, Joana, mais uma vez, vem falar sobre a importância do lar. E veja que, a gente já falou aqui várias vezes no curso, que às vezes os nossos desafios estão justamente no nosso lar. E é aí que a gente tem que trabalhar mais. E aí ela expande, ela sai do núcleo mínimo, né, do lar, vai para os grupos sociais, para o grupo de trabalho, para os grupos religiosos, para a comunidade. Em todos esses ambientes, o cristão tem que ser uma carta viva de Jesus. Nós tivemos a oportunidade de debater aqui sobre integridade. E, se eu não estiver equivocado sobre o aprendizado que nós tivemos, nós sermos íntegros é a gente conseguir ser igual em todas as situações. Porque a gente vive em diversas situações desafiadoras que às vezes a gente vai colocando algumas máscaras para poder até mesmo nos preservar. Principalmente quando a gente está num ambiente de trabalho tóxico, né? Que se tudo que você, de repente, compartilhar da sua vida pessoal pode ser algo que possa servir de ataque a pessoas que não simpatizam com você. Então, mas a gente aprendeu isso junto no livro passado, que o ideal
né, nosso destino é a gente ter essa integridade. E mesmo em ambientes hostis, a gente ser nós mesmos. Ter essa segurança e ter um equilíbrio. E sendo uma carta viva de Jesus, só pode ser uma carta de amor. Porque Jesus, através do seu comportamento, de seu ensinamento, o que ele mais deixou para nós foi lições de amor. Foram exemplos de amor. Então, ela fala, o cristão, sendo a carta viva, ele vai levar amor a todos os cantos dos universos em que ele puder pensar ou estar, fisicamente ou em pensamento, para levar diretriz de equilíbrio para os outros, né? E quando ela fala a exteriorizar-se de si próprio, significa que esse equilíbrio, né, que está dentro de você, porque você está nessa consciência reta e pacificada do primeiro parágrafo, você está num equilíbrio e aí você vai colaborar para os demais, para a comunidade que você está inserido, para o mundo, para todos os universos, você vai colaborar a contribuição da construção desse equilíbrio, partindo de dentro de você. É como se a gente estivesse fazendo fluidificação, né? A gente estivesse dando passe. Então, esse equilíbrio sai de nós, vem lá do céu, vem lá da alta espiritualidade, passa por nós, nosso equilíbrio, e a gente exterioriza. E aí ela fala no terceiro, não te permitas contaminar pelo bafio pestilento da doutrina que a todos atinge. Então, às vezes, as pessoas estão tão equivocadas ou tão machucadas emocionalmente que acabam deixando o ar contaminado com uma energia negativa, com uma energia ruim, principalmente em tempos de guerra, de conflitos, de lugares onde a sobrevivência é incerta. E ela fala, não te permitas contaminar. E como que a gente não se contamina por isso? Que é diferente de não se importar. A gente se importa, procura ajudar todas as pessoas que estão passando por dificuldades, ainda que seja através de um pensamento e uma oração, se a gente não puder fazer mais, mas a gente procura ajudar, mas não se deixa contaminar o nosso íntimo com o meio que a gente está inserido, que às vezes as pessoas estão desequilibradas. Então, se isso acontecer com você, busque o Evangelho. E veja como ela fala de forma muito poética, banha-te na água lustral do Evangelho. Então, quando você se vê contaminado por uma loucura, por uma tristeza, por uma amargura, por uma melancolia, né? Busca ajuda no Evangelho. Nas obras espíritas, retempera o teu ânimo, certo? Em tudo tem de bom ânimo, né? Para lembrar as palavras de Jesus. Em tudo tem de bom ânimo. E recompõe a atividade e volta à paz. Trabalhando, né? Transforma as ideias que a gente recebe do Evangelho e das obras magníficas da nossa doutrina que a gente tanto ama, transforma isso em atividade, recomponha-se, se você perdeu o seu equilíbrio, através da atividade de prestar auxílio a outras pessoas. E aí, trabalhando, amando através de uma das conjunções do amar, que é o servir, você vai se reequilibrar, vai voltar à paz. E ela fala, vale o esforço. Porque esse esforço de você se manter equilibrado, e se por acaso você pegar vitimado por uma insanidade coletiva momentânea, que você se esforce para que você tenha bom ânimo de novo, tenha fé, acredite, ame muito, para que você não fique parado no tempo, não fique na retaguarda, que você não fique com grilhões te retendo, sabe? Porque isso
pode ocasionar, pode, não é uma segurança, pode, um retorno amargurado, tanto para a pátria verdadeira, quanto para uma nova oportunidade de retorno à carne. Então, todo esforço que a gente faz nesta existência, essa semeadura que estamos fazendo, para que quando a gente retornar, foi dito logo nos primeiros slides de hoje, falamos muito desse retorno, quando a gente for retornar, a gente vai encontrar uma terra melhor. A gente vai encontrar um mundo melhor, mais justo, mais belo, mais pleno. Então, sempre tem alguém que é melhor que a gente, está mais adiantado, mais esclarecido, que nos serve de orientação e que nos ajuda a subir. Como tem gente na nossa retaguarda, que é nossa obrigação buscar essas pessoas na retaguarda para que caminhemos todos juntos, né? Que todos juntos possamos crescer. Essa é a minha leitura singela, Eduardo. Eu vou encerrar por causa do horário. Obrigado. Obrigado, Adriano. Não vamos comentar hoje, deixamos para a próxima quinta-feira. Vicentina, quer fazer o nosso encerramento hoje? Sim. Obrigado, Pai querido. Obrigado, espiritualidade amiga, que está sempre presente, dando a nós as mãos para caminharmos juntos a direção do exemplo, do convite de Jesus. Te pedimos, ó Mestre querido, mais uma vez, unidos em pensamento, que possamos alcançar estes nossos irmãos que estão transformando esse ódio em dor, em agonia, em desespero. Não conseguem, Senhor, enxergar deste teu Consolador que vem nortear sempre todos os seus filhos, mas a escolha é de cada um. Mas em nós, fortalecendo a esperança, fortalecendo a nossa fé, sabemos que juntando uma fatia de cada um de nós, de luz, de bênção, podemos chegar, Senhor, levando os nossos braços para socorrer, levando sempre a confiança neste amor que nos abraça e nos oferece sempre a nossa escolha, o caminho da paz. A nossa gratidão por estarmos aqui, encarnados,
desencarnados, ouvindo estas lições que não deixa de dizer a nós confiança, trabalho, servir, compreender sempre, para que a mudança venha, Senhor. No momento em que todos poderão receber a grandeza deste teu Consolador. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos que nos medica as nossas almas, nosso corpo físico, e te pedimos sempre que possamos estar sempre dispostos a oferecer de nós a fatia necessária de luz para alcançar este nosso mundo. Que assim seja. Graças te damos. Obrigado, Vicentina. Obrigado a todos. Um forte abraço e até Valeu. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Eduardo. Valeu. Boa noite. Boa noite. Abraço a todos. Boa noite. Um abraço. Boa noite.